Lá é diferente. Vai começar. Olá, muito boa noite. Mais um resenha começando. E assim, já começando com meus companheiros já aqui, Dr. Rui Mendonça, Tiaguinho, porque nós temos muito a falar. Hoje a gente tem muito a falar. Daqui a pouco o doutor Elias está entrando por aí, o professor Evaldo também. O Ademir ele foi fazer uma cirurgia, como diz o doutor Rui, uma harmonização facial. É, a harmonização dele. E aí, ele hoje vai estar ausente aqui, mas vai estar vendo o programa para poder estar debatendo com a gente. Pessoal, eu queria que a gente começasse a falar, antes de falar do Clube do Remo, falar do Paysandu, né, que jogou em casa contra o Amazonas, empatou essa partida. A gente sabe que hoje a gente tem o Inácio como treinador nesse momento do clube do Paysandu, perdão. Um cara que eu gosto, tenho muito respeito pelo trabalho dele, e ele tem utilizado jogadores jovens, jogadores da base do Paysandu. Queria que vocês falassem dessa partida e também da importância do Inácio hoje estar à frente do Paysandu. Tiaguinho. Eu acho que o Paysandu, depois da queda, né, que a gente sabe que rebaixou, caiu para a Série C, então juntar as peças que a equipe tem, né, e o Inácio ele é o conhecedor tanto da base quanto dos jogadores que ficaram nas últimas partidas do Paysandu aí, é conhecedor do plantel. Então, é como a gente falou no programa passado, Denilson, ele vai ser um elo importante para o novo treinador que vai vir para o Paysandu. Ninguém sabe quem é, a incógnita, né? Uns falam no Robson Melo, outros falam que virá um outro treinador de fora do estado, né? Então, o Inácio, ele será aquele cara, né? Que vai passar as informações para o novo treinador, já que ele conhece o plantel que está findando a temporada, infelizmente, com o rebaixamento do Paysandu. E, com certeza, a cada jogo aqui, até o último jogo que o Paysandu tem para cumprir tabela, ele vai procurar dar cancha para alguns jogadores da base, que isso é importante. O Paysandu pouco utilizou a base esse ano aí, até bons jogadores tem aí na base, mas foram pouco utilizados, né? E com certeza eu acho que é isso. O jogo tem mostrado, naquele jogo passado contra a equipe do Curitiba, a equipe que ele colocou em campo, todo mundo, o Paysandu vai abrir, não sei o que, vai ser goleada, nada disso. Os caras jogaram com seriedade, né? Teve a baixa do goleirão lá, mas os que entraram aí nessa partida agora jogaram o seu futebol, procuraram honrar a camisa do Paysandu, que é o objetivo agora, né? Terminar bem a temporada, o campeonato brasileiro, já que o clube foi rebaixado, agora é o Inácio repassar ao novo comandante aí o que ele viu de melhor, o que ele viu que tem condição de ficar, e os que não têm condição de ficar, infelizmente, o Paysandu tem que mandar embora e buscar fazer um novo plantel para a próxima temporada. Doutor Rui Mendonça, o senhor que conhece a fundo o Paysandu, consegue esmiuçar bem tudo que vem acontecendo no clube e relatou coisas que aconteceram muito antes de estarem acontecendo, né? O senhor relatou muitas coisas também, nunca deixou de acreditar como torcedor, mas sabia das fragilidades e dizia dessas fragilidades aqui. E a gente hoje tem um novo comandante, como eu falei anteriormente, o Inácio, que é um cara que gosta muito de trabalhar a base. O que você espera do Inácio? O que ele pode deixar de legado para o novo treinador que virá, já que a diretoria do Paysandu anunciou que vai ter um novo treinador para a época que vem? Olha, o Inácio ele tem agregado muito no Paysandu. Ele já pegando esse gancho do Thiago, ele terminou aí no final de semana já um dossiê, né, com relatório completo de todos os jogadores que ficaram para o treinador que está chegando, o executivo, terem um indicativo, né, até para no momento de pensar em renovar com o jogador, até emprestar os jogadores que têm um contrato mais longo com o Paysandu, porque tem isso, o jogador tem contrato de 3 anos, vai vencer só em 2027, mas não necessariamente ele precisa ficar no Paysandu, porque se ele não está rendendo, ele pode ser muito bem emprestado para
para buscar novos ares, né, para assim aliviar um pouco a folha de pagamento do Paysandu. Mas o Inácio, nesse momento em que o Paysandu é um time que está se desmanchando, nós vimos nessa semana o BID publicando ali a saída do Thiago Heleno, do outro zagueiro, do Maurício Antônio, e a gente sequer viu despedida desses jogadores, né? Normalmente se faz aquela nota de agradecimento, então o time é daquele ritmo de que o último que sair apaga a luz. E aí nessa ótica, algumas surpresas muito positivas vêm aparecendo. Eu destaco entre elas a principal surpresa para mim, com certeza, a atuação desse garoto que veio da base, 17 anos, o Pedro, um bom jogador. Dá para perceber que o moleque tem futuro, se bem trabalhado, se com paciência. Eu gosto dele que a cada jogo ele melhora mais no índice de personalidade. E é legal ver que o Paysandu tinha jogadores que poderiam ser aproveitados, né? Nós tivemos aí 10 ou 12 jogadores na posição que sequer jogaram 2, 3 vezes e foram embora, ainda saíram reclamando, e vai e bota o Paysandu na justiça. E a gente tinha dentro de casa, né, na cozinha, no quintal, ali olhando um garoto desse que poderia ter sido melhor aproveitado. E espero que para o ano que vem, sobretudo com a presença do Inácio, que esses valores apareçam, né, e sejam efetivamente testados e aproveitados. Eu estou bem confiante, porque com esse executivo que o Paysandu anunciou, que foi presidente do Bahia, né, ele tem essa característica de revelar jogadores, né, e até negociá-los, e estou esperando aí que o Paysandu consiga voltar a revelar bons talentos. Quando eu digo revelar, não para aparecer bem nas categorias inferiores, mas efetivamente para chegar no time titular, no time profissional, fazer jogos com a camisa do Paysandu e dar aquela identidade regional que o Paysandu precisa. Aliás, fazendo já um gancho, né, com a situação do vizinho lá com o Clube do Remo, eu acho que é exatamente o que faltou no Remo nessa reta final, essa identidade regional. Muito bem. Assim, ele trabalhou no Vasco da Gama também, né? O executivo do Paysandu. Não digo que ele fez um mau trabalho, pelo contrário, o Vasco se encontrava numa situação muito complicada, todo mundo sabe disso, mas Ele mesmo arrumou assim. a casa lá. Arrumou a casa. Isso que eu ia falar. E ele conseguiu arrumar a casa. E você vê que surgiram, sim, muitos jogadores da base. É natural no Vasco da Gama, sempre surge mesmo, mas na gestão dele surgiram bons jogadores da base do Vasco da Gama. Se eu não me engano, inclusive o Ryan também sobe na época quando ele está lá. Assim, e a gente que fala aqui às quintas-feiras de futebol de base, também fala aqui, a gente fica muito satisfeito com essa possibilidade, com essa expectativa que ele está nos deixando para que de repente possa sim surgir mais Pedros aí no Paysandu, porque a gente precisa de ver Remo e Paysandu e Tuna Luso brasileiras e os clubes paraenses revelando os jogadores da base. Fala, Thiaguinho. Só acrescentando o que o nosso amigo Dr. Rui Mendonça falou, eu quero só acrescentar uma situação assim que é também interessante para o Paysandu. O Inácio acabou de fazer um trabalho na Tunoluso, né? E lá também existe na base sub-20 que foi campeão. Tem grande jogador que ele trabalhou também no profissional, que de repente ele poderia fazer esse elo entre trazer esses jogadores para o próprio Paysandu, até para já começar a fazer aquela base pré-temporada com esses jogadores no Campeonato Paraense, né? E aí, testando esses jogadores, porque a Tuna sempre foi uma parceira da dupla Repar, né? A gente é prova disso aí, quando passou por lá também, e via sair muitos jogadores da base por 2 clubes rivais aí. Então, com certeza, o Inácio ele vai ser muito importante aí para fazer esse elo aí entre o novo comandante, já que ele faz parte da base do Paysandu, está terminando a temporada como treinador aí do profissional, então, com certeza, vai ser muito útil para o Paysandu o Inácio aí nessa situação. Doutor Rui Mendonça, além do Pedro, o senhor conseguiu identificar outro atleta que tenha subido ou que está para subir, que pode vir integrar e começar a se destacar na equipe principal? Sim, sim. Antes do Pedro, o Lucão, que é um zagueiro, jogou bem, e depois jogou bem umas 2 partidas, e depois vieram essa leva de músculo velho, aí chegou o Maurício Antônio, Thiago Heleno, o garoto nem figurava mais
no banco de reserva, e quando aparecia não entrava, né? E é um jovem promissor, também muito novo, é joia do Paysandu, é um cara que eu vejo que bem trabalhado, né, bem orientado, pode inclusive ser titular da quarta zaga do Paysandu, é um bom jogador, tem boa estatura, é rápido, né? Não é aquele jogador violento, se antecipa muito bem, mas como todo jogador que vem das categorias de base precisa jogar, né? Tem que ser experimentado jogando, e eu espero que o novo treinador do Paysandu, né, assistido ali pelo Inácio Neto, que esse ano vai ter um papel muito importante no time do Paysandu, né, para fazer esse elo, e eu acredito, Clenilson, que esse ano finalmente isso deve acontecer, porque a gente vem com um executivo que tem essa característica, você conhece bem, e a gente tem o Inácio Neto, que na base do futebol paraense, eu acho que só ele e o nosso comentarista aqui, que também atua por aqui, o nosso remista, que tem esse know-how para fazer esse tipo de elo. Eu acredito que o Paysandu vai sim utilizar jogadores das categorias de base, jogadores paraenses que vão jogar no clube, e com certeza também nessa perspectiva comercial de negociá-los, tá? Acredito nisso. E um outro detalhe também é que, olha, eu falei no nome, acabou de chegar o professor Evaldo. Então, no Pará é Evaldo de um lado e Inácio Neto do outro. Lenilson, deixa eu te falar uma outra coisa. O novo treinador da Tuna, que foi até zagueiro do Fluminense, recordo dele que fez até aquele gol lá no clássico com o Flamengo, que foi o gol da Páscoa, que ele saiu imitando com ele. Até entrevistei ele no final de semana. Alexandre Lopes. Isso, o Alexandre Lopes também passou pela seleção brasileira. É um outro cara que se notabilizou por fazer belíssimos trabalhos nas divisões de base. Foi pentacampeão nas categorias de base do Fluminense quando passou por lá. Depois foi para a categoria de base do Vitória, da Ferroviária, perdão. E guindado ao time profissional do Vitória, saiu da Série D e levou a Ferroviária para a Série C, e até foi vice-campeão da Série D daquele ano de 2023. E aí agora é outra surpresa positiva, aparece no time da Tuna, é um cara que pode agregar muito, e talvez por essa razão, Thiago, esses jogadores da base da Tuna pensem duas vezes em sair da Tuna, porque com certeza agora eles vão ter, na Tuna é certeza de que seriam aproveitados, né? No Paysandu se juntariam a tantos outros que tem lá, com aquela promessa, né, e aquela incógnita que a gente tem que é um ano que a gente espera, né? Tá tudo parecendo que enfim vai acontecer com o executivo que está chegando, né? Que foi presidente do Bahia, passou muito bem no Vasco da Gama, revelou alguns talentos por lá, e o Inácio Neto, né? Essa casadinha pode dar bons frutos para o Paysandu, mas ainda assim é uma aposta, uma incógnita. Na Tuna não, na Tuna a gente tem uma base ali formada já com jogadores ali do sub-20, jogadores jovens, que certamente serão aproveitados pelo Alex, né, que está chegando, Alexandre Lacerda, que está chegando agora, que certamente, até conversei com ele, ele pretende fazer isso. E a Tuna, inclusive, que um dos jogadores da Tuna, Thiago, você deve estar sabendo, está indo fazer teste lá no São Paulo, pô. Quer dizer, o jogador é visto pelo São Paulo como uma possibilidade de aquisição, mas para Remo, Paysandu e Tuna não. Então, quem é que está errado? Quem é que está errado nessa história, né? Professor Evaldo, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Nós estamos falando a respeito do Paysandu e do trabalho do Inácio e dos jogadores que estão surgindo no Paysandu hoje, os jovens da base. Eu só queria dizer para o pessoal de casa que tá os 3 de luto aí pela derrota do Remo, mas eu tô aqui com o verde da esperança, tá? Se os 3 estão de luto, eu não deixei de acreditar ainda. Não, mas professor Evaldo, o senhor é o primeiro que não tinha que estar de luto aí, não tinha que estar com a camisa do Leão, viu? Mas ninguém jogou. Doutor Rui, nós ainda não jogamos a toalha, não. Jogamos a toalha, não. Ainda tem chance ainda. Vai subir. Eu sou Tuna, mas torço pro Remo subir, pô. Claro que sim, eu quero o time do Pará lá em cima. Olha, o único adversário do clube do Remo, sabe quem é, Lenilson? É o ele próprio clube do Remo. É ele próprio. Ele próprio. Verdade. Concordo. Não, eu concordo com tudo isso que vocês estão falando, eu assino embaixo, tá? Tudo isso. E então, já que é para falar um pouquinho de base, né, dessa inclusão, né, da base nos clubes profissionais, então que a gente fica mais na esperança, né, e a gente fica na torcida. A Tuna hoje vai representar o Pará na Copa São Paulo. Esse ano conquistou, o mês passado,
a vaga em cima do Paysandu, vai disputar a Copa Brasil 2026. O Paysandu está disputando o Sub-20, a Copa do Brasil, né? Perdeu de 1-0 agora nas quartas de finais com o América Mineiro, vai ter o jogo da volta quarta-feira. Então, assim, os garotos, os atletas estão aí, claro, não estão todos ainda preparados, a gente sabe, mas tem que ter um começo. E a gente espera que esse começo agora não seja promessa, seja realidade para nós, né? Sem dúvida. Professor Ivaldo, o trabalho do Inácio e essa possibilidade, quer dizer, que está surgindo agora para os jovens da base, inclusive o doutor Rui citou o Pedro, né? E também o zagueiro que já tinha subido, mas não tinha sido aproveitado, o Lucão. E aí, o que o senhor tem a dizer dessa possibilidade e do novo gerente de futebol, o executivo de futebol, perdão, que foi do Vasco, foi presidente do Bahia, que também gosta de fazer esse trabalho? Assim, de verdade, o Inácio, cara, vamos dizer assim, é o profissional que está na hora certa, no momento certo ali no clube agora do Paysandu. O Paysandu precisa mesmo, precisa valorizar esse profissional, tá, de verdade, mas escutar o que ele tem para falar e colocar em prática, tirar do papel, porque é fácil, o Inácio foi mesmo para a imprensa, nós ouvimos, a gente fala aqui, né? Hoje eu estou aqui no evento que eu estou participando, estamos com quatro observadores, né, aqui em Belém, onde eu estou participando do evento, que começou hoje, termina sexta-feira. Estou indo buscar os observadores, demorei um pouquinho, porque eu fui deixar os observadores no hotel, né? Então, os caras estão vindo aqui para buscar jogador. Só hoje, eles observaram 3 atletas aqui de 14, 15 anos, já para encaminhar para ser apresentado, olha lá, para ser apresentado a partir de janeiro em clubes em Minas Gerais e em Goiás, garotos de 15, 14 anos. E aí a gente vê agora o Inácio com essa estrutura que ele quer montar dentro do Paysandu, ele falou mesmo, não adianta, o profissional tem toda uma equipe para trabalhar. Quando você vai ver um aquecimento, doutor Rui, vocês sabem disso, aquecimento do Remo para o jogo do Goiás domingo. Ver quantos staffs vão entrar para fazer o aquecimento do profissional. É o auxiliar do fisioterapeuta, é o auxiliar do fisiologista, é o fisiologista, é uma montagem. E aí você vai... auxiliar do auxiliar. Base, aí você vai para a base, eu conto por mim, eu era treinador e preparador físico ao mesmo tempo, psicólogo, tudo. Então, o Inácio precisa, sim, isso que ele falou agora, precisa colocar embaixo. O atleta precisa ter essa estrutura da fisiologia, academia, nutrição, uma boa alimentação, tudo que ele falou, eu assino embaixo. Agora, tem que tirar do papel. O clube agora, o Paysandu, está lá com o seu CT novinho, maravilhoso, né, com essa estrutura. Agora é só montar a estrutura e colocar a base lá para fazer jogador, para colocar agora na Série C para vender jogador também. Muito bem, meus queridos amigos. Agora a gente vai entrar no rumo, mas tem uma mensagem aqui que o meu amigo, que é de um canal que eu acho muito bacana, e eles fazem futebol raiz, que é o de Calda Futebol Raiz. Não sei se vou conseguir botar aqui, porque a internet está fraca. Se não conseguir aparecer aí, eu vou ler daqui mesmo. Deixa eu só ver se eu consigo colocar na tela. Não está indo na tela. Ele fez o seguinte, falou o seguinte aqui, ó. O de Caldas Futebol Raiz. Fizemos uma live no nosso canal terça-feira passada e estávamos confiantes no acesso do Remo. A confiança continua? A pergunta é para vocês 3. Pode falar, doutor Rui. O nível de silêncio já revela a resposta, né? O nível de silêncio em geral já revela a resposta. Eu falava. Fala, Evaldo. Eu vou falar a chave de tudo isso. Eu acho que o jogo-chave do Remo foi contra a Chapecoense aqui. O Remo saiu para fazer 6 pontos fora.
só conseguiu um. Perdeu 3 pontos contra a Chapecoense, que era 3, ganhou 1 ponto. Aquele jogo-chave de 3 pontos em casa pesou muito. A pergunta do nosso amigo é se ainda tem confiança. Acho que a palavra não seria confiança, seria mais pregar a esperança, né? A esperança de que o Remo, que a sensação que passa, pelo menos para mim, é que o Remo... Eu acredito! Eu também acredito, mas a esperança é que a situação que passa para mim, pelo menos para mim, é que o Remo perdeu muita força, muito punch nessa reta final e está fazendo muito esforço, correndo errado, e isso afasta muito o time das vitórias, né? Voltar a vencer para o Remo vai ser, eu acho que um grande desafio, reorganizar toda essa cozinha, essa sequência de coisas erradas. Eu não vou ficar aqui, eu não vou criticar, ser injusto com o treinador do Remo. Ele errou nesse último jogo. Tinha margem para errar? Não tinha, mas errou, paciência. Mas esse cara que errou no jogo da rodada passada foi o mesmo cara que venceu em 6 seguidas e colocou o Remo nessa condição de estar brigando pelo acesso, porque se não fosse ele, se mantivesse aquele pique da remada que a gente vivia, o Remo estava no meio da tabela. Então, a gente tem que... errou, ficar chateado. E ele mesmo, muito abatido na coletiva de imprensa depois do jogo, visivelmente abatido na sua expressão facial, na sua expressão corporal, nas suas palavras, na cadência da sua fala. Dava para perceber que ele estava muito abatido mesmo com aquele resultado. E é tudo que a torcida do Remo não quer. A torcida quer ver o time reagindo, dando prova de que está vivo, né? Nessa reta final, o Remo desparafusou, né? Folgou os parafusos dessa máquina que tinha que estar muito ajustada, e aí começou a vazar esse negócio de jogador saindo da concentração, indo para farra, e aí, como dizia minha mãe, né, Lenilson, quem faz um cesto, faz uma dúzia, ou seja, provavelmente isso já vinha acontecendo em partidas, para o cara dar um golpe desse, já, né, deve ter feito anteriormente algumas vezes, ou outros também, e aí, como eu digo, o cabrito berrou só agora. Mas isso aí também é reflexo de uma falta de acompanhamento mais de perto, né, do Remo, dos atletas remistas, porque isso representa muito para o estado do Pará, muito para a torcida do Remo, muito para a imprensa paraense esse acesso. O Remo não joga uma Série B, uma Série A desde 94. Quero dizer com isso que tem adultos remistas apaixonados pelo clube do Remo aí, de 31 anos de idade, que nunca viram o seu clube de coração jogar na Série A. Então parece que os jogadores do Remo não entenderam direito o tamanho dessa responsabilidade. E aí peso aí também a responsabilidade para as pessoas que organizam o futebol do Remo, porque, meu amigo, é código de conduta de jogador. Jogador dá 10, quando você estiver concentrado para jogar, 10 horas da noite a gente vai passar com a sacolinha recolhendo o celular, porque você tem que dormir. Se tiver alguma telefonema urgente para você da sua família, a gente vai levar o celular no quarto. E aí deixa, né, ao invés disso, ficar dando iPhone para jogador, tratando o jogador igual passarinho. O Thiago sabe disso. Jogador de futebol não pode ser paparicado, senão começa a dar capim na palheta. E para encerrar a minha fala, eu falei para o Elias Santino, que me ligou hoje. Aliás, ele me liga nos horários, ele acha que eu sou padeiro, porque aqui em Manaus é 1 hora antes. Aí ele me liga nos horários que ainda é horário de padaria aqui. Sabe que velho acorda cedo, né? Aí ele me liga de manhã cedo aqui. Eu falei, Elias, é nessas horas que a gente sente falta do jogador da terra no time. Imagina Lenilson e Thiago, se vocês, e o Eivaldo que não está aqui na tela agora, se vocês são pais de atletas e o filho de vocês está no elenco do Remo concentrado para jogar fora, né, nessas 2 viagens que vocês tiveram aí. Meu amigo, todo dia você estava ligando para o seu filho. E aí, meu filho, como é que tá? Se alimentou direito hoje? Como é que foi o treino? Tá tudo bem? Como é que tá o time aí, irmão? Conversa com o pessoal aí. Na moral para eles, tá todo mundo torcendo. Olha, deixa eu falar uma coisa. Hoje o papai foi até a padaria cedo, tava todo mundo me abraçando, querendo tirar foto comigo, tá torcendo por você, viu? Aqui na rua tá todo mundo torcendo por você, viu? Aqui no bairro. Outro dia peguei o ônibus ali, o motorista do ônibus me parabenizou também. Sabe aquele vizinho nosso que é torcedor do time rival? Pois até ele tá torcendo por você, viu, meu filho? Muita responsabilidade. Então, esse tipo, que o jogador da terra, Lenilson, ele não pipoca nessa hora, porque ele sabe que vai todo mundo embora, ele vai ficar. Thiago sabe disso. Porque ano que vem, Lenilson, vai todo mundo de bolso cheio de iPhone novo embora e esses caras iam ficar. Então não tem esse sentimento de pertencimento, sabe? Essa coisa da regionalização
do amor, esse negócio de depois que fez a besteira ir para a internet, botar mensagem, para mim tudo isso aí é protocolar, não tem nada genuíno nisso. Diferente de quando tem um cara da terra que a gente sente porque ele sabe, depois que ele desliga o telefone, que ele falou com o pai e com a mãe, que lá no bairro dele está todo mundo esperando por ele, torcendo por ele, e ele vai estar ou incentivado por isso, ou então incentivado para dizer assim, Deus que me livre perder, porque se eu chegar lá no meu bairro perdendo, o que vão me encarnar, não está no gibi, o que vão encarnar com o meu pai, então esse cara corre por 10. E o que a gente viu no Remo era gente que tinha que amarrar uma cordinha para ser puxado por outro. Gente jogando só com nome, time mal escalado, mas isso aí é coisa do passado. Eu acredito que o Remo, organizando-se para esse jogo, né, vendo quem quer ficar, quem está com vontade mesmo, quem não quiser, meu amigo, vá para o Cumbu, vá já tirar suas férias, vá embora. O Remo tem um jogo para vencer. Na minha opinião, eu já tinha dito antes aqui, o jogo do acesso do Remo era contra o Goiás. Falei uns 3 programas atrás. Quando o Remo estava ganhando todo mundo, eu já prospectava isso aí. Contra o Goiás. E para mim, Lenilson, a tarefa mais difícil vai ser o Remo vencer o Goiás. Porque eu não acredito que nos outros 2 resultados que seriam ruins para o Remo, eles venham acontecer. Sobretudo o jogo que o Criciúma joga contra o Cuiabá fora de casa. É perfeitamente possível o Cuiabá vencer o time do Criciúma. Isso acontecendo, uma vitória simples do Remo, colocaria o Remo na Série A. Mas, volto a dizer, a tarefa mais difícil vai ser o Remo juntar esses cacos, né, se ficar forte mentalmente e emocionalmente para vencer o Goiás, porque a gente sabe, Mangueirão lotado, 10, 15 minutos, o gol não acontece, o time, aí a gente já sabe o que vai acontecer. Então, esse é o grande desafio remista. Tiaguinho, é assim, o doutor Rui falou uma coisa muito importante, que a gente sabe muito bem. A gente que é do bairro, ou a gente que é da cidade, ou do estado, a gente sabe a cobrança que a gente tem de todos aqueles que nos viram crescer, que nos viram, que passaram a torcer para o clube, que passaram a torcer para a gente, e isso realmente pesa. E como é que vocês... Opa, tá dando microfonia aí. Peraí, só um minuto. Professor Evaldo, tenta mutar o seu. Mutou? Melhorou. É assim, Thiago, como é que você, sendo da terra, como é que vocês passariam ou passam para os jogadores que são de fora essa importância? Até porque na sua época existiam mais jogadores da terra do que de fora. Como é que era isso, Thiaguinho? Para que esses jogadores do Remo agora possam ter a noção e vir a fazer aquilo que era feito antes. A gente já entrou na pauta do Remo ou é em resposta também ao amigo torcedor aí? Em resposta, amigo torcedor, já estamos na pauta do Remo, já estamos no Remo já. Então, porque a gente tem coisa mais séria para acrescentar, além de responder a resposta do amigo lá que fez a pergunta, né? Situação séria, falta de profissionalismo do atleta, né? Como disse o doutor Rui aí, falta de comprometimento e da gente, né? Porque às vezes a pessoa fala, o cara é saudosista lá atrás, não sei o quê, jogava de amor à camisa, não se ganhava o que esses caras ganham hoje aí, mas a gente tinha vergonha, e posso até falar assim, vergonha na cara, assim, de, por exemplo, a gente era cobrado pelo vizinho, porque a gente morava em Belém, a gente era cobrado no ônibus, a gente andava de ônibus no meio do torcedor, a gente era cobrado no treinamento, porque o torcedor assistia o treino da gente lá, coletivo, físico, o torcedor estava junto ali cobrando no alambrado, até nos treinamentos. Então hoje o jogador ele não é cobrado mais, ele é blindado, né? E principalmente os que moram, que são de fora do estado, né? Os caras vão embora e quem fica aí sofrendo a represália do torcedor é o jogador local, e por um lado é até melhor que, claro que a gente não quer que isso aconteça, quer que jogadores mais regionais estejam tanto no Remo, quanto no Paysandu, quanto no Natal, tudo não, que deu sempre muito apoio, valorizou sempre o jogador regional, eu sou exemplo disso. Então, o Remo, como falou o Eivaldo, como falou o doutor Rui, o Remo teve a chance no jogo contra a Chapecoense, ali meio minuto, ali não tem mais jogo, cara, faz uma cerquinha ali de 3 jogadores ali no escanteio, aquela bola não sai mais dali, e o jogo acaba ali, né? Eu até falei com o Eivaldo no programa nosso passado, que eu achei, não sei se o jogador cansou, se ele tinha levado
um terceiro cartão amarelo, o treinador já tirou ele para tentar já testar o outro que iria entrar no lugar dele, o Hernandes, né, o Diego. Porque se é ele ali que pisa naquela bola ali, naquela bandeirinha, não tem mais jogo, acabou já. Porque ele puxa a responsabilidade. É um cara cabeça quente, foi expulso lá, mas era interessante a briga dele ali, com vontade de jogar, né? Brigando pelo clube, até pelos companheiros, né? O que a gente não vê hoje é, por exemplo, o jogador erra, o outro aplaude. No nosso tempo a gente apanhava cascudo, era xingado e tudo, né? Porque é erro, o cara errou, ele tem que ser chamado a atenção. Então, hoje não existe isso, o cara erra, o outro aplaude. Brincadeira, né? Aí quando ele dá um chutão para fora do estádio, aí ele grita, né? Como se ele estivesse ganhando alguma coisa, dá aquele chutão com a bola para fora do estádio. Então, olha, eu também computo com o pensamento do doutor Rui, o jogo-chave foi aquele da Chapecoense. Então, o Remo, 3 pontos ali, ele saía mais tranquilo. Poderia até ter a derrota aí que teve, mas ele já voltaria com mais fôlego para essa batalha contra o Goiás. O Goiás joga sempre bem dentro, fora de casa, é uma equipe boa também. Não sei, não. A gente, como a torcida do Remo, se você perguntar para a torcida do Remo o que é que ela pensa, o Remo vai subir. Na rua aqui em Macapá, hoje mesmo, a gente passa aí, a gente vai subir. Eu estava caminhando com a esposa agora aqui na aula, Thiago, vamos subir. Eu disse, vamos subir. Mas, meu amigo, não está fácil, não. Ficou menos fácil essa subida aí, mas a gente acredita. Professor Evaldo, a realidade é o seguinte, são 59 pontos juntamente com a Chapecoense, e assim, o jogo chave é contra o Goiás, sim, tem que ganhar, não tem outro resultado, porque a Chapecoense, se vencer e o Remo empatar, acabou a graça. Não tem chance. Lenilson, só deixa eu Diga. acrescentar, mas não que eu esqueci. Sabe que a idade chega, a gente esquece das coisas. Claro. É assim, no futebol, quando você depende só de si, é uma coisa. Então, o psicológico do atleta, eu falo com experiência própria, que você tem que ganhar um jogo e ainda esperar o resultado do outro para você entrar, é 2 situações, é meio complicado, mas os tempos mudaram, né? De repente a coisa pode acontecer bem para o Remo lá, no outro jogo que vai estar, o pessoal sempre, o torcedor vai estar com o radinho aqui do lado, o outro do outro aqui, né? Ou a televisão, 2 televisões assistindo um jogo todo torcendo. Então é meio complicado, amigo. É melhor você depender só de você mesmo. Aí, né, Thiago, se o Remo não conseguiu a concentração necessária para segurar aqueles 30 segundos finais lá para aquela vitória contra a Chapecoense, tu imagina jogar tendo que vencer do Goiás e com a cabeça nos outros 2 jogos lá, né? Tendo que administrar 3 coisas ao mesmo tempo. Por isso que eu tenho que ter uma cabeça muito forte para esse jogo contra o Goiás, porque vai exigir muito desses atletas do Remo, né? Manter o foco nessa partida, tentar esquecer na medida depois que está acontecendo, se ficar com a cabeça pensando como é que tá lá, tu sabe como é que é, desligou um segundo e o Remo tem uns apagões assim, e pro azar do Remo esses apagões estão resultando em gols do adversário, que não acontecia antigamente, né? E aí essa maré virou doutor, horrível pro Remo. Doutor, mas no dia de hoje o jogador tem vários psicólogos, né? No nosso tempo era pior, né, Rival? Pelo amor de Deus. O jogador tem psicólogo, mas ele tem uma praga chamada celular, pô. Por isso que eu falei aqui, o time sério, né, tem que ter essa cartilha, olha, código de conduta do atleta. Quando a gente for concentrar fora, meu amigo, 22 horas, vai estar passando a sacolinha, todo mundo vai depositar o celular ali, e ninguém vai mexer no celular, que é hora de dormir. Aí, mano, sabe lá que horas esses caras estão indo dormir, fica entediado, não dorme direito, aí vira, deu no que deu, né? Deu essa confusão toda aí. Agora é pegar uma vassoura, varrer quem não quer mais, mandar para o Cumbu, mandar para a Salina, mandar de férias, já antecipar a rescisão, limpar tudo que tem que limpar. Acho que nem vão fazer isso para não tumultuar nada. Mas assim, bota eles num camarote chique lá. Olha, chegou o Chegou ele. Atrasado como você. Bota num camarote chique para lá e deixa todos, para nem atrapalhar. Fica quem quiser ficar e tem que dar moral pro Guto Ferreira, que ele errou sim na última partida, mas volto a dizer, se não fosse por ele, o Remo estava no meio da tabela. Boa noite, doutor Elias. Antes do senhor falar, deixa o nosso querido professor Evaldo, que tem que responder aqui essa questão do Clube do Remo.
Fala, professor. Tá mudo. Tá mudo? Melhorou? Aperta no... Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Melhorou? Tá, só tá o cachorro latindo. Tá, mas já... Cara, é assim, vou logo, bem resumindo, né, essa questão do Remo aí, não, assim, falar o quê, né, cara? Se falar que não acredita, a gente acredita sim, tá? A gente acredita, mas assim, com o pé atrás, né? Como já foi falado aqui, tem muita coisa, assim, os bastidores, o psicólogo, a cabeça do atleta. Queria sim que o Remo tivesse pelo menos 3 atletas do Pará nesse time, né? Para fazer pelo menos para a gente sentir um pouquinho para esses jogadores do Pará passar para esses caras que são de fora, né? O tamanho desse compromisso, o tamanho que é com essa torcida aí que ela tá esperando. Mas, como já foi falado aqui, né? Tem muito dublê de jogador ainda lá e aí fica difícil. Doutor Elias Evaldo, Santino. para o Elias pegar o gancho aí, para completar, não tem paraense, né? Não tem jogador da terra que tem esse sentimento de pertencimento. É o cara do bairro que liga, dá força para ele. O treinador ainda tira os 2 caras que tem mais identidade com o Remo, pô. Jaderson e Pavani nunca mais entraram. O Jaderson, depois que o treinador chegou, das 9 partidas, foi titular só uma. E aí o Remo aí ficou participando desse resultado ruim. Verdade. Que a gente olha e diz assim, pô, esse cara tem identidade com o time. Porque tem que ter, Val, todo time tem que ter um carregador de piano, meu amigo. Para aquele Panagiotis, aquela Coca-Cola de 2 litros, aquele baré cola de 2 litros lá, grande e ruim, jogar, tem que ter um cara que vai correr por ele, que sabe correr para trás. Esse Natan não sabe correr para trás. E nem para frente também, né? Não, pô, tá tudo errado, tem que voltar o Jaderson pro time, o Pavani pro time, pronto, falei. Doutor Elias, antes do senhor falar, vou ler uma situação aqui, queria que o senhor falasse sobre isso, porque o senhor é uma pessoa muito bem informada, e o senhor pode nos trazer que se a situação é verdade ou é mentira. Aqui diz o seguinte, ó, Manelzinho Ribeiro e Marcelo Carneiro foram quem levaram os jogadores para a farra em Florianópolis. Isso procede? Procede. Boa noite a todos. Já com o meu protesto aqui, porque aquele senhor balzaquiano não está aí, aquele que anda de bengala, aquele que fez uma lanternagem na cara, mas continua velho. Hoje é o dia do Botox. Fez hoje de novo. É o Botox dele, hoje ele não está repousando. Ele é muito ruim fazer programa sem ele, porque ele é o homem das churrasqueiras, ele é um cara que acredita no impossível, né? Bem, mas aí é o seguinte, levaram sim, vamos dizer quem são, né? Manelzinho Ribeiro, é o homem que toma conta das obras do estado do Pará, né? Na região do sul do estado do Pará, né? Marabaia, aquela região, e é o homem que o governador escolheu para canalizar uma grana boa para o Clube do Remo, que é esse dinheiro que chega aí, ele vem via Manuel. Mas ele é filho do grande Manuel Ribeiro ou não? Ele é filho do grande Manuel Ribeiro, ele é empresário, ele tem usinas de asfalto, ele é um cara muito bem... Puxou para o pai, né? Tem construtora, tem as suas máquinas aí alugadas. E esse rapaz aí, eu não sei quem é esse outro, mas é uma eminência muito forte lá, esse Carneiro aí, Marcelo Carneiro. Porque o Remo igual o Paysandu, a gente não sabe quem manda, mas alguém manda lá e manda mesmo, porque a coisa chega, né? As coisas chegaram. Então, procede sim, eles levaram, fizeram farra, e estão dizendo que essa farra já foi uma sequência, não é? Do jogo do Novo Horizontino. Não é a primeira vez. Não, já foi do jogo do Novo Horizontino, já teve farra, que o time caiu, não é? Caiu, segundo Bad Boy e professor José Maria Trindade, nós almoçamos hoje no Bistrô, e eles me disseram que o time já caiu de produção naquele jogo. Por não, Tiago? Só para acrescentar o que o senhor está falando, doutor Eliécio, é assim, no futebol existe uma situação, quando o time ganha, nada vem à tona. Mas quando perde, meu amigo, a gente tem experiência de amigos que se queimaram aí nos clubes aí, por esse detalhe.
time ganha, a torcida não quer, a diretoria sabe, mas ali vai tudo para debaixo do tapete, mas perdeu, ainda mais uma derrota dessa que fez muita estrago aí vem tudo à tona o que aconteceu de errado lá atrás. Professor, do professor e doutor Rui... Eliécio, eu falei aqui mais cedo, tu não estava, que tu estava tomando teu remédio aí. Minha mãe Não. me ensinou dizendo assim, meu filho, quem faz um cesto, faz uma dúzia. Tu coloca a tua mão no fogo para dizer que essa foi a única vez que teve saidinha de jogador de Hotel do Remo nessa competição toda? Quem faz um cesto com cipó e tempo faz um cento. Então, você está certíssimo, está com razão. E nesse caso aí, não é? Nesse caso aí, Napoleão Bonaparte tem que ser invocado. A derrota, ela é órfã, porém a vitória tem muitos pais. Então, dito isto aí para vocês, o Clube do Remo sempre teve muita gente que era dono das vitórias, mas agora houve uma derrota. Eu nunca vi, eu falei hoje na mesa que eu nunca vi isso. Então, eu tenho 65 anos, eu nunca vi isso em toda a minha vida. Um clube ganhar 6 partidas seguidas, como o Clube do Remo ganhou, dentro e fora, sabe? Eu nunca tinha visto. E quem era o Clube do Remo há 8 rodadas atrás, né? Quem diria que ia ser o que aconteceu? São as coisas de futebol. E nesse almoço de hoje foi muito legal, que eu já saí, porque só quem não muda são os burros, né? Eu já saí mudando de opinião lá. Eu deixei os dois falarem, escutei mais, eles me puxavam pela minha língua. Aí o Bad Boy falou uma coisa hoje que ele tem razão. Ele disse assim, doutor, eu disse, acabou, né, doutor? Acabou, agora não tem mais nada. Ele disse, doutor, volte para a Libertadores da América, volte para aquele ano lá, 80 e não sei o quê, 90 e não sei o quê, que o Paysandu não tinha nem luva de goleiro no ano anterior. No outro ano, doutor, ele foi campeão dos campeões. Ele foi para a Libertadores que era de grupo, que era bem mais difícil do que pontos corridos. Né? Quando você caía num grupo que pegava o Boca ou um outro time, pronto, acabava. Né? Então, era assim, você nem passava de fase, o Paysandu passou de todas. Então, o que eu quero dizer é que eu não vou dizer que está perdido, não. Não vou dizer. Agora, desculpa, Tiaguinho, desculpa, Lenilson, desculpa, Evaldo, que vocês jogaram. De um tempo para cá, o futebol ele é jogado, ele é praticado por nômades bandidos travestidos de jogadores de futebol. Tá? Então, mudou muito, Tiaguinho, daquela época para cá, daquela época que o Ageu bebia uma cerveja, mas que resolvia, do Alcino fumava aquela maconha dele, o Anel Ribeiro comprava de saco de maconha, mas ele resolvia. Hoje em dia não. Hoje em dia os caras, o Rossi está com contrato pré-assinado com Santa Cruz, já vai enganar outros para lá. Esses caras do Remo já estão todos contratos indo embora. Sempre defendi, vou defender tantas vezes possa. O professor Guto Ferreira, que eu não conheço, eu não sei de quem se trata, mas hoje em dia isso é muito fácil. Tu está com a tua filha ou teu filho num quarto, dentro de casa, e eles estão com coisas obscenas, coisas ruins, que tu não pode mais controlar isso. Isso aí tu não pode controlar. Então, tu está num hotel com uma delegação, né? Aí como é que tu vai saber se o cara está no quarto, se ele saiu, se ele pulou a janela? Não pode saber. O professor Guto é o único que não tem nada. Aí o Bad Boy hoje deu outra aula, viu? Eu gostei muito do que ele falou para mim. Aí eu disse, pô, doutor, que coisa, né, doutor? Que coisa. A diretoria do Remo, ela pecou nisso aí, né? Ele disse, não, doutor, a diretoria do Remo não pecou. Aí eu concordei com ele. A diretoria do Clube do Remo, ela deveria ter afetado o bolso do jogador, não ter afastado ele. Porque é o caso. Fala, Tiaguinho. Eu concordo com o senhor, é assim, o Evaldo é treinador, já trabalhei aqui também como treinador, afastei uma vez um jogador, afastei não, mandei multar. Como o time ganhou, ele foi anistiado da multa dele, mas ele jogou e ajudou o clube. Você entendeu? É o caso de uma esposa de um assassino que foi ser julgado e o juiz perguntou para ela, e agora? E ela disse assim, pô, ele é assassino e é ladrão, mas era quem me sustentava. E agora? Eu que lhe pergunto.
Então, tem coisas que para um tu não presta, mas que para outro tu és Deus. Então, o Bad Boy hoje me deu uma aula. Uma aula. Disse, não, doutor, bora raciocinar por aqui. Esses caras, porque o que é que adiantou barrar o cara? De repente, o Edgar, que jogou aqui no Remo há um pouco tempo, ele chegava bêbado de manhã lá e resolvia, pô. Ele resolvia. Então, infelizmente, não tem outro para colocar. E hoje eu fiquei sabendo lá com esse Bad Boy, a farra corre, né, Bad Boy? A farra corre lá naquele hotel que tem um monte de jogador de Remo e Paysandu. Ele disse, não, doutor. A farra hoje, eu disse, não, em motéis também não, doutor. Em sítios também não, doutor. A farra hoje no futebol paraense acontece na Baía de Guajará. São em lanchas. Lanchas, cada um pega uma lancha e vem as meninas de outro. Quer dizer, ficou difícil. Ficou doutor, difícil, porque é intervalo do jogador, ele sai, ele. Ou não, Luiz? doutor, o que o senhor está dizendo é o seguinte: no futebol, o Thiaguinho é ciência disso e o Ivaldo também. Acontecia lá atrás também. Só que os jogadores resolviam. Resolviam. Os jogadores de hoje em dia são jogadores de brinquedo. Bandidos. São jogadores de videogame. Bandidos. Jogadores de iPhone. Como diz o Dr. Rui, são jogadores de iPhone. Os caras não têm disposição, não têm coragem. E aí, na época do Thiaguinho, não interessa se o cara era de fora. O cara se juntava com o jogador paraense e fazia a mesma coisa. O Thiaguinho é prova disso. O Mesquita, que teve com a gente aqui, falou a mesma coisa. Que não tinha esse negócio. O problema é que hoje em dia fabricaram jogadores de brinquedo. Os jogadores hoje, se gritar para eles, eles choram. Eles vão para a televisão dizer que, olha, o cara gritou para mim. O cara disse que meu cabelo está desarrumado. O Rui falou aí, num troço, e ele foi muito feliz, quando ele fala do jogador de casa. Porque eu já vi pai e avô dizer para jogador de Remo e do Paysandu, tu pega porrada e tu não dorme aqui se tu não vier com a vitória do Mangueirão. Eu já vi. Entendeu? Mas aí é legal, porque o cara não é daqui, ele não conhece ninguém, ele não tem satisfação para dar. Acabaram, o Maia, presidente do Paysandu, acabou com esse negócio de entrevista, né? Ele foi o primeiro aqui, no Brasil também. Acabaram, ninguém fala mais depois dos jogos. E quando tu vais falar, hoje em dia, Thiaguinho, escala assim um jogador e a assessoria de imprensa diz, ó, para te perguntar isso aqui, se tu perguntar outra coisa, tu nem participa mais e ninguém te responde. Então, quer dizer, complicou o negócio, né? Complicou o negócio, ninguém fala nada, todo mundo de lá vai pegar sua lanche e vai para onde tem que ir. Mas, eu falei hoje para o Zé Maria, eu até disse para o Rui que eu queria muito participar do programa de hoje para dizer isso. Ou se cria uma folha corrida de bandido, como é o caso da Interpol. Por exemplo, esse cara que fez isso com o Remo, tá? Ele não pode mais ser contratado por time nenhum no Brasil. Porque é muito legal. Os caras estão todos com os salários em dia, tá? Os nossos clubes estão todos embaixo de arquibancadas, como diz o Zé Maria, tuna debaixo da arquibancada. iPhone novo. iPhone 17, né? A Tuna e o Paysandu, tá? Então, e o Remo? Aí o que é que acontece? Não atrasa um centavo que esses caras botam na justiça. Tem que pagar. Mas eles não têm obrigação e nem contrato assinado de que eles vão dar vitória, glória, título, nem porra nenhum. Não. São deveres para um lado e direitos para outro. Então, ou isso acaba, porque esses bandidos, eles já estão com contrato assinado para enganar em outra região. E naquela época, sem bet, tinha aquele problema todo que nós vemos. O Paysandu teve um tabu com o Clube do Remo, de 33 jogos, sendo 29 empates e 4 vitórias, mas a gente sabe hoje que teve pneu, que teve telha, que teve empate no Tucupi, né? Que teve uma porrada de coisa, né? Então, e naquela época já tinha. E hoje com bet. Então ficou muito difícil. Eu vou dizer um negócio para vocês. Eu não vou deixar criticar diretor de futebol aqui em Belém, não vou colocar. E também não gostaria de ser diretor de futebol no dia de hoje. Meus amigos, é o seguinte, a gente estava falando a respeito de acreditar, né, na classificação do Remo. É claro que a gente, como torcedor, quer que isso aconteça e torce, mas nós também temos consciência de que vai enfrentar um adversário muito difícil e que não vai ser fácil vencer. Vocês
sinceramente, acreditam que o Remo consegue vencer essa partida em casa, diante do Goiás? Eu não acredito. Palavra com a família. Doutor, com tudo que vem acontecendo Não acredito. dentro do Clube do Remo, com os jogadores do Clube do Remo, vocês acreditam? Até porque eu tenho visto muita covardia dos jogadores a nível de atitudes dentro de campo. E aí, de repente, pode ser tudo aquilo que vem sendo dito, né? Eu não acredito, porque eu penso que a mala do agro é bem mais pesada e bem maior do que a mala daqui do nosso Pará. É a minha opinião, tá? Professor Eivaldo Júnior, só desliga o seu microfone e fala, por favor, professor. Conseguindo aqui. Estão vendo? Está vendo? Cara, é assim, falar de tudo isso que está a gente acontecendo, né, com as duas equipes, tanto o Paysandu, mas é imaginar que ia estar finalizando dessa maneira, né? Mas a gente é o lado psicológico, a gente não sabe como esses atletas, essa semana de trabalho aqui, né? O que vai vazar, o que vai sair, como é que esses atletas vão se comportar. Eu vou tornar a falar, sem uma referência paraense dentro do plantel, é muito difícil, porque eles não sabem o que representa essa torcida nossa, eles não têm noção. Então, a gente fica muito triste com esse finalzinho que está acontecendo. Tiaguinho. Aquilo que eu falei, Lenilson, no início eu continuo com o meu pensamento. Quando você tem que ganhar, ainda depende, o Goiás depende só dele, uma vitória simples dele está dentro, né? O empate. O empate. Então, ele vai jogar as fichas aqui, em cima com o regulamento debaixo do braço, né? Procurando... Por dois resultados, né, Tiaguinho? Joga por dois resultados, enquanto o Remo joga só por um, né? Só por um resultado e ainda depende da derrota lá do outro concorrente. Então, é meio complicado, amigo. Como eu falei para você, se você consultar a torcida do Remo, toda ela, de 1 a 100, 101 vai dizer que acredita. Mas eu acho complicadíssimo essa tarefa aí, porque não se trata de qualquer time, não. É o Goiás. A gente vem acompanhando o Goiás jogando dentro e fora de casa, é do mesmo jeito, amigo. Doutor Rui Mendonça, o senhor que está com o verde da esperança. Olha, é possível, Lenilson, mas não é provável que esse acesso venha. Porque o Remo pode não subir, inclusive vencendo o Goiás, ele pode não subir. Para isso, o Criciúma empatando fora e a Chapecoense vencendo seu jogo em casa contra um Atlético Goianiense que o presidente do Atlético já disse que não quer ver o Goiás subindo, e para o Goiás não subir, a Chape teria que vencer, né? Então, o Remo pode, inclusive, não subir vencendo o jogo. Então, por isso que é possível, mas não é provável que isso aconteça. Mas eu ainda insisto, dizendo que o maior adversário do Remo é o próprio Remo, porque organizar essa confusão toda, fazer esse filtro, trazer de volta a cabeça dos jogadores para a partida, fazer com que eles encontrem forças, né, naquele desânimo que foi após o jogo. E o torcedor ele é muito reflexo do que ele vê dos seus jogadores, dos seus dirigentes. Olha, o jogo foi sábado, eu não vi o presidente do Remo vir para a imprensa, não vi o executivo Marcos Bar vir para a imprensa, não vi ninguém, sumiu todo mundo. Aí a gente viu só aquelas 3 mensagens no Instagram dos jogadores. Para mim aquilo tudo é protocolar, é mais para fazer média do que outra coisa. Porque eu insisto em dizer, é nessa hora que falta o cara do Pará. Quantas e quantas vezes eu ouvi, não foi uma, nem duas, nem três, Balão e Zé Augusto dizia assim, contrata, mas na hora da decisão quem faz o gol e dá o título é Balão e Zé Augusto. Quantas vezes eu já ouvi isso? Então, em momentos como esse, que a gente vê o cara que é da terra, tá... Ei, não, bora, vão comigo, o pessoal do bairro tá torcendo, e aí a gente vê um cara que tá com o bolso cheio, dinheiro no bolso, iPhone novo, né? Deve estar com pré-contrato já pensando nas férias.
com aquele parente, não, eu sou jogador profissional, eu sou um trabalhador, estou trabalhando. Quer dizer, eu vou, faço meu treino, jogo o jogo, se eu ganhar bem, se eu não ganhar, minha motivação é só se me der dinheiro. O que é isso? É prostituta que só quer dinheiro? Não, o cara tem que jogar com sentimento, tem que ter um algo mais, aí é o pertencimento. E esse sentimento de pertencimento é que eu não vejo mais, não consegui ver nesse Remo dos 3 últimos jogos, sabe? Correr para vencer o jogo, para segurar um resultado, para mim, é isso que está afastando o Remo desse acesso, nesse momento. Hoje é segunda-feira, tem aí 6 dias para mudar esse ânimo. E olha, não dá para dizer, Lenilson, Eliécio, Thiago, Evaldo, que a imprensa do Pará não está ajudando o Remo, porque está ajudando muito, que o que brindaram essa confusão toda, o que falaram muito pouco das lambanças que o treinador fez no último jogo, e até acertadamente, porque não vai adiantar ficar criticando, porque, afinal de contas, se o Remo está nessa situação, nessa condição de poder subir, graças ao Guto Ferreira, porque se não fosse ele, o Remo estava brigando lá na metade da tabela. Então não tem muito o que dizer, é pegar lá, separar o joio do trigo, ver quem quer ficar, usar terça-feira. Bora ver quem que quer ficar. Vou relacionar 24 para o jogo, é isso? Então bora escolher lá quais são os 24 que a gente vai usar aqui durante a semana e o resto bora liberar, dar férias, compra um camarote top lá, só não inventa de botar, pelo amor de Deus, telão em lugar que isso dá uma zica danada, bota para tomar cerveja, paga um buffet para eles, deixa lá para nem atrapalhar e focar nesse jogo, e tentar trabalhar a cabeça desses caras para não ficar pensando no jogo do Criciúma, no jogo da Chapecoense, focar no jogo do Remo. E buscar que depois dos 90 minutos e acréscimos o Remo consiga os resultados que lhes são necessários para subir. Né? E vamos torcer aí, tem que torcer muito. É possível que o Remo vença o jogo? Sim. É provável que o Remo suba? Não. Porque são muitas condicionantes que têm que acontecer ao mesmo tempo. Mas é futebol. Futebol é isso. Futebol acontece, depois chega lá na hora. A gente está conjecturando uma situação, chegando lá, o Remo goleia o Goiás, aí se classifica até em terceiro, a gente não sabe, né? O certo é que hoje só tem 2 vagas em disputas na perspectiva do Clube do Remo, só 2 vagas para subir para a Série A. O Coxa, o Remo já não alcança mais. O Atlético Paranaense, o Remo também não alcança, porque empataria no número de pontos, mas tem uma vitória a menos, né? Se empatar o jogo, ele não ganha do Goiás na briga, fica fora também. E se o Criciúma empatar o seu jogo fora de casa, o Remo também, mesmo vencendo, não alcança, porque perde o número de vitórias. Então, essas picuinhas, esses detalhezinhos todos, eles estão desfavorecendo essa matemática azulina. Então, é possível? Mas é pouco provável que isso aconteça. Não vou enganar aqui o torcedor do Remo, que tem que fazer o seu papel, tem que ir lá incentivar o time até o final, acreditar. É isso que resta ao torcedor do Remo, acreditar. Um jogo, jogar o tudo ou nada. Mas também não dá para a gente enganar o torcedor remista que vendeu uma ilusão de que está tudo bem, porque não está. O Remo primeiro precisa corrigir esses erros todos que culminaram nessa situação e corrigir rápido. Né? As pessoas têm que vir a público e falar para transmitir aquela energia, trazer aquela energia boa de novo para o time e tirar essa nuvem cinza que está pairando por lá. Meus amigos, então, diante de tudo que o senhor falou agora, desses jogos que virão e que o Remo precisa ter, obviamente, os resultados a seu favor, eu queria que cada um de vocês falasse ou desse os resultados que vocês acham que vão acontecer. Cuiabá e Criciúma, doutor Rui Mendonça, placar dessa partida. Esse jogo vai ser empate, Denilson. Empate? 0-0, 1-1, sem empate. Professor Evaldo, abre o seu microfone e dê sua opinião, por favor. Cuiabá e Criciúma. Oi? Ouvi? Não saiu. 2-0 para o Cuiabá. 2-0 para o Cuiabá. Tiaguinho. 1-0 Cuiabá, 1-0 Cuiabá. Doutor Ilércio. Acredito no empate. Empate. Chapecoense e Atlético Goianiense. Doutor Rui. Nesse jogo aí, eu vou apostar no empate também. A Empate. Chape vai conseguir vencer o Atlético Goiânia. Professor Evaldo. Estão ouvindo? Estou. Chapecoense e Atlético Goianiense.
Eu vou em 0-0. Tiaguinho. 1-1. Doutor Eliécio. Acredito em empate também. Professor, muta seu microfone. Boa. Meus amigos, o Remo, a gente torce e acredita que vai haver uma vitória. Não sei se é também a perspectiva, e não sei se o doutor Eliécio acredita nisso. É nisso que o senhor acredita, doutor, na vitória do Remo? Acredito na vitória do Remo. Acredito na vitória... Não. Peraí. Não, eu acredito na vitória do Goiás. Né? Acredito que o Goiás vem para ganhar o jogo. E está vindo um negócio aqui em Belém muito chato. Eu vou aproveitar que está chegando o final do programa. Não façam isso. Estão tentando desestabilizar Guto Ferreira e Marcos Braz. Não façam isso. Procurando os caras como culpados. O futebol paraense, ele melhorou muito depois que esse Guto Ferreira chegou. Eu não vi essas transições de ir e voltar. Eu vi um futebol totalmente de lado, sabe? Eu não via de lado e voltar a bola para trás. Agora não, eu vejo um time indo e voltando. E o Marcos Braz, um dia desse, o todo-poderoso Júlio César, campeão mundial, que mora em Portugal, que é um cara muito bem de vida aí, teu vizinho, Lenilson, vem aqui em Belém dar um abraço no Marcos Braz. Marcos Braz ligou para Leila Crefisa e ele alugou um avião. Aí tu traz o Chico das Cocadas para cá, tu traz o Senta na Rola, tu traz a bunda tá tudo dentro. Porra, vou fazer o quê? O futebol paraense tem que trazer esses caras. O cara que veio pro Paysandu é bom pra cacete. Tá? É muito bom. Então é isso, ganha o melhor, vai viver o melhor. Agora, dizer que o Marcos Braz tem que ir embora, porra. Vai voltar quem? A força do telefonema do cara. A força de um telefonema de um cara desse é muito grande. Entendeu? Então eu não quero mal do futebol paraense. Deixa aí, se o Paysandu não tiver que ganhar, não ganha. Mas que também procure o melhor. Eu não sei se eu falei com o Rui, eu dei pro Zé Maria Trindade. Gente, esse cara fez um CT pro Bahia de 14 milhões, esse cara que está aqui. Só que agora, depois da SAF, o Bahia está fazendo o segundo maior CT do mundo. O Bahia está fazendo o segundo. Aí, Zé Maria, o problema da gente demorar a fazer as coisas é esse. Mas não tem nem CT. O Remo não tem nem CT. Então, quer dizer, nós estamos muito atrás. O Rui, o Lenilson, o professor Evaldo, o velho não que está para morrer. Mas esse pessoal aí vai ver coisas melhores. Eu vi Luzinho das Arábias jogar. Eu vi Caíto jogar no Remo, eu vi Júlio César, o Geller. Porra, agora a gente vê cada rabo de cabra, meu irmão. O Remo teve um cara que jogou aqui chamado Potita. Porra, ele cruzou com o calcanhar, caramba. Pirapacho. Denilson até saiu do ar. Eu acho que tá voltando aí. Rapaz, não sei se é minha vez, né, Nilson? Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Sim. Estamos te ouvindo. Teu placar aí. 1-0 pro Remo, é o meu placar. Tiaguinho, deixa o doutor Rui por último. Tiaguinho, por favor. Doutor. Né, o Remo vai fazer o dever de casa. Não tá fácil, mas o Remo vai vencer esse jogo aí. Doutor Rui. O Remo pegou 2 pedreiras também em Belém, que foi o Atlético Paranaense e o Coritiba e venceu, né? Mas eu quero só reforçar, fazer coro aí as falas do Eliécio, para dizer para a torcida do Remo que não foi o Marcos Braz que levou o jogador para a barca, não. Foram 2 caras, a princípio, paraenses aí, que estão, né, aqueles papagaios de pirata que aparecem aí com dinheiro, e aí só aparece para tumultuar. Assim como é difícil o cara contratar um cara para fazer gol, é difícil também achar um executivo que traga cara bom para jogar. Mas para desarrumar a cozinha, basta isso aqui, ó.
para bagunçar o negócio, basta os Aspone aparecer lá e fazer o que não deve e dar no que dá. Mas, olha, para esse jogo do Remo, hoje, segunda-feira, eu não estou me sentindo confiante, não. Não vou falar aqui da boca para fora para enganar o torcedor. Para mim, esse jogo está cheirando a empate. Empate aí, o Goiás... É bom lembrar que o Goiás, a gente está falando muito do Remo, mas o Goiás, ele briga para subir também. Se ele não perder para o Remo, ele sobe, possivelmente sobe com esses resultados aí. Né? Então, é por isso que eu vejo o projeto do Goiás muito forte. Não bastasse isso, o Remo vem com muitos desfalques aí. E aí tem o peso da camisa também. A camisa do Goiás é uma camisa muito pesada. Pronto. Era isso que eu ia falar. Pronto. Isso conta muito no final. Aí vem muita gente vai aparecer lá. Assim como tem os caras que viajam lá para o Rio de Janeiro, para Goiás tem a mesma coisa. Quantos anos esses caras não passaram na Série A, né? E, enfim, vai ser um jogo dificílimo e eu estou projetando um empate para essa partida, infelizmente. Meus queridos amigos, eu particularmente só acredito que o Remo consiga mudar essa situação se realmente a atitude dos jogadores do Clube do Remo for outra nessa partida. Porque, como o senhor mesmo diz, doutor Tiaguinho e doutor Eliécio, eu também vi alguns jogos do Goiás, e é uma equipe que praticamente fica do mesmo jeito, fora regular, e muito regular. Muito regular. E é difícil jogar com uma equipe assim. Diga, Thiago. E o Remo vai sentir muita falta, como sentiu lá no 1 minuto, meio minuto que eu falei daquela pressão de segurar a bola para ganhar aquele jogo com a Chapecoense do Diego Hernandes. Ele foi expulso, né? Thiago, e se a gente voltar mais no tempo ainda, esse mesmo Remo contra esse mesmo Goiás lá em Goiânia, o Remo cansou de perder gol debaixo da trave. E aí verdade. Um empate no final. Olha como esse detalhezinho custa caro, né, no futebol. O Remo estaria agora com 2 pontos a mais e o Goiás com 1 ponto a menos. Deixaria o Remo no G4. E uma vitória em cima do Goiás, né? E uma vitória em cima do Goiás. Meu pai. Meus queridos amigos, queria, sim, por favor, as considerações finais de vocês. E o doutor Rui, eu sei que já guardou alguma coisa aí, aquelas falas bonitas que ele tem no final. Tiaguinho, suas considerações finais, meu amigo. Mais uma vez, né? Valeu. Estava com saudade do doutor Eliécio, do doutor Rui. Não me abandonem, por favor. Muito obrigado por mais uma live, um programa que isso aí faz muita falta para a gente, né, nas noites de segunda-feira. E vamos ver aí se o Remo consegue satisfazer os anseios da sua torcida, né? Boa noite, Deus abençoe a todos nós. É isso. Doutor Eliécio. Rapaz, que esse programa continue, né? Que a gente continue aprendendo. Hoje foi aula aqui. Graças a Deus que só vieram os bons, que tem gente que não faz falta. Que Deus abençoe a todos nós. Vai. Doutor, faz um favor para mim. Ele é demais. Doutor Rui, suas considerações finais, meu amigo. Hoje eu vou novamente de Jean-Baptiste Antoine de Saint-Exupéry. Escreveu O Pequeno Príncipe, né? Tu te tornas eternamente responsável pelaquilo que cativas. E a torcida do Remo, no meio dessa confusão toda, maltratando o Leão Azul, é a torcida do Remo que tem que pegar esse Leão Azul, colocar nos braços e carregá-lo para o lugar mais alto. Só o torcedor do Remo é que durante a semana, com as suas mensagens, com a sua demonstração de apoio, pode reacender no coração dos jogadores remistas essa chama de esperança, de força que o Remo precisa para vencer essa partida. E vencendo, torcer pelos outros resultados. Então, a torcida do Remo é eternamente responsável por esse amor chamado Clube do Remo, Leão Azul de Antônio Baena. Lotem o Mangueirão, torçam até o final, acreditem que, dependendo do amor de vocês e dessa força que vocês vão levar das arquibancadas, não vai faltar empenho, não pode ser, não é possível que vá faltar empenho para o jogador ter um incentivo a mais para correr por vocês, porque vocês merecem. Muito bem. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Doutor Rui, obrigado por estar aqui com a gente. Só faz falta mesmo, a gente sente sua falta aqui. O senhor sabe o quanto o senhor é querido, Tiaguinho, meu irmão, e a todos. E doutor Elias, a gente já sabe, ele sai sempre antes. Um bom descanso para vocês.
umas 2 semanas aí que eu estava buscando a Justiça Federal, aqui só funciona à noite, de 2 vai até 7 aí, o horário não coincidiu, fiquei esperando lá um despacho, aí é assim mesmo. Mas Sem sempre que problema. possível eu vou estar aqui, gosto muito de estar aqui. Obrigado, doutor. Fique com Deus, Tiaguinho. Uma boa semana e um bom jogo para o Clube do Remo. Vamos lá.